bem-vindos ao Te Contai. Hoje, pra gente falar sobre essa construção da vida adulta, sabe? Quando a gente se dá por conta de que, enfim, crescemos, essa é a vida que temos como adultos e conscientes. Mas só que aí a gente tá um pouco frustrado porque não era como a gente tinha imaginado. Inclusive, hoje nos stories eu levantei algumas perguntas e muita gente respondeu ali que sim, tá satisfeito com a sua vida adulta, mas muitas pessoas estão perdidas, não sabem ainda se estão satisfeitos ou não com a sua vida adulta. E outros se sentem muito frustrados com uma vida adulta, que, né, como ela foi desenhada. E vamos contextualizar tudo isso, né? Por que eu vim com esse tema? Porque eu vi uma postagem de uma antiga professora minha da faculdade, em que ela tinha feito uma oficina para ensinar mulheres mais maduras a mexerem no Instagram. Eu olhei para aquilo e pensei, nossa, como muitas vezes eu fico me cobrando que eu não tenho a capacidade de gerir as redes sociais, o TikTok, como essa geração Z aí, que são muito, aqui se diz espabilado, né? Eles são muito antenados, eles sabem como mexer, como fazer, como entrar na trend. Eu fico, ai, nossa, que frustração, porque eu não consigo entrar nisso. Mas aí eu me dei por conta que eu consegui transitar entre o não ter, né? Não ter redes sociais, com o ter, conseguir entrar, trabalhar com isso, criar as formas de me desenvolver. E tem pessoas que são gerações anteriores a minhas que devem sentir uma frustração maior, ou se sentem tranquilos, porque, bom, é isso, né? Eu não vou ser esse jovem. E eu tava me cobrando, né, desse adulto que eu sou, que não consigo atingir esse resultado, né, das redes sociais. Aí eu parei e pensei, tá, mas Taine, tu tá idealizando como tu quer que tu seja, ou tu tá conseguindo olhar para quem realmente tu é, as tuas capacidades, as tuas habilidades, as tuas conexões. E aí, por isso que esse tema foi tão significativo. Para quem tá chegando, e vamos lá, que esse Te Contar é a nossa pausa semanal, pra gente ter algum insight sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, né, sobre essa nossa jornada empreendedora, adulta, vida, enfim, esse mix que a gente tá, os pratinhos que a gente equilibra. E a gente está, hoje é dia 26 de março, última quarta-feira do mês de março, há 30 dias do nosso próximo workshop da Harmonizando a Marca Pessoal na Prática. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer, nesses próximos 5 Te Contais, falar um pouco desse autoconhecimento, que é um dos pilares do nosso workshop, para que ajudar outras pessoas também a se conectarem. E aí, vamos lá. Toma o seu chá, faz essa pausa, dá uma respirada. Então, tem esses próximos minutinhos aí para perceber, ter os seus insights. Depois vocês me contam aí nos comentários. Marcos também tá tomando o chá dele, acompanhando. E aí, gente, vamos lá. Quando a gente fala em autoconhecimento, e quando a gente fala em marca pessoal, quando a gente fala na nossa jornada profissional, é muito importante a gente se voltar para si, para não tomar decisões baseadas no que os outros estão dizendo ou que tu acha que vai ser o bom para ti. Quantos aqui já viveram ou passaram por experiências em que as pessoas te convenceram de que talvez aquela decisão fosse a mais acertada? Isso aí posso listar. Escolher uma universidade, né, um curso universitário. Ah, faz direito porque tu combina com direito. Tu vai estar super bem. A pessoa não é aquilo que ela quer, ela não tá convencida daquilo, mas alguém falou por ela e foi mais fácil tomar aquela decisão. No meio do caminho ela percebe que não era aquilo que ela queria, né? Não fazia sentido para ela.
Ou foi fazer alguma viagem por muita influência dos amigos. Ai, vamos lá que vai ser legal, vai ser muito massa. E tem nada a ver, é uma cilada. Porque quando a gente não se conhece o suficiente, entrar nessas ciladas, né? Entrar nesses sims que envolvidos muito pela influência externa, faz com que tu não saiba administrar aquela frustração, sabe? Faz com que tu não saiba muitas vezes sair daquele contexto e tu vai ficando infeliz naquele contexto. Por isso que eu digo assim, ó, eu sou uma pessoa que tem um perfil muito empreendedor. Eu gosto de empreender, eu gosto de assumir os meus riscos. E tem pessoas que têm um perfil CLT, tem pessoas que querem ser funcionárias, que querem ter aquela estabilidade, não vão conseguir assumir os riscos, não vão saber como lidar emocionalmente com essas oscilações que tem o empreendedorismo. Né? Porque, olha, tu tem muito cliente, daqui a pouco tu não tem tantos clientes, olha, tu tem que fazer um movimento, olha, tu tem que ser... E é muito dinâmico, né? Então, são perfis e não adianta tu querer dar pra uma pessoa que tem um perfil muito, assim, quero ser funcionária. Pra ela, vai empreender. Aquilo ela vai travar, porque o empreendedorismo é pra você. E eu sempre falo isso. Eu nunca fico empurrando a pessoa, sabe? Do sentido assim, tipo, vai que isso é bom pra ti. Eu sinto qual é o momento dela, né? Como é que ela está, como é que tá reverberando. Tem coisas que eu acredito, que eu já vivi e eu posso dizer que, eu fui por esse caminho e tive esse resultado, mas que outras pessoas não vão ter. A mesma coisa é a questão de imigrar. Não é pra todo mundo, sabe? Tu mudar de país, tu mudar de idioma, tu mudar de cultura, né? Por mais que tu continue carregando o que é teu, tu precisa se adaptar. E não são todas as pessoas que estão dispostas a fazer essas concessões, né? Não conseguem se adaptar. Então, é o que eu digo, a gente tem que se autoconhecer. E aí, quando a gente fala em autoconhecimento e quando a gente visualiza a vida que a gente quer, a gente é inspirado por alguns modelos. E aí eu trouxe o exemplo da Sarah Jessica Parker, que estava fazendo 60 anos ontem. E a personagem dela do Sex and the City, Sexo em Nova York, que é um nome aqui que eu acho muito engraçado. A Carrie, ela foi uma inspiração fashion, de comportamento, inclusive até mesmo os delírios de consumo, entendeu? Porque realmente era uma personagem que era muito uma aspiração que eu tinha, né? Só que aí, vendo os caminhos que a vida me levou, eu percebi que muitas vezes a gente cria uma idealização de algo e aí vem aquela questão que muitos me falaram hoje no direct, eu sonhava em chegar nos 40 anos já com a minha casa própria, com a minha família, com filhos, e aí agora eu tô com 40 e pico e nada disso aconteceu, e a frustração, por quê? Porque a gente idealiza como se aquilo fosse a única opção possível, né? Como é o comercialzinho da margarina, né? A família feliz que toma café todos os dias juntos e que muitas vezes ela não acontece. Por quê? Porque a vida, você vai tomando decisões e vai fazendo a vida acontecer. E o que fazer sentido para vocês? Então, muitas vezes a gente idealiza, e eu acho que a nossa geração aí dos anos 90, 2000, que projetou muita coisa nos modelos de filmes, séries, tem, né, uma grande geração que se inspirou em modelos, né, como aquele exemplo de padrão a ser seguido. Se eu não conseguir chegar nesse patamar, eu não serei completa. E quando a gente fica idealizando no externo, a gente não consegue ter o tempo de olhar para o interno. E aí que entra o nosso grande insight, né, do que eu falei. Nós somos essa complexidade individual que junta tudo que você já viveu, experimentou, estudou, se desenvolveu, todo o conhecimento que você conseguiu absorver, né, no teu ser. E aí, muitas vezes, você pode ser, como a minha professora lá, dando uma
um curso de básico de Instagram para mulheres mais maduras. Porque o que você tem, essa capacidade que você tem, ela pode ajudar pessoas que estão um degrau abaixo nessa questão do que tu conseguiu atingir. E muitas vezes a gente não consegue voltar para essas pessoas que sabem um pouquinho menos. A gente quer aspirar o que tá acima, né? Eu quero ser aquele. E tá tudo bem você se inspirar, você aprender com pessoas que já passaram o que você está passando. Mas nunca deixe de olhar quem você é, o que você construiu, tudo que você conseguiu desenvolver na sua vida adulta. Porque é isso, quando a gente é adulto, quando a gente é a pessoa consciente das nossas decisões, das nossas escolhas, e sabe que cada escolha é uma renúncia, aquela coisa, e sabe das consequências, assume os seus BOs. E é o que eu falo assim, a gente tem que ter muito claro na vida uma coisa: não existe o caminho fácil, mas existe as batalhas que eu quero lutar. E aí você consegue se enxergar e daí você se sente mais forte, porque eu sou essa pessoa. Eu sou a Taine, que vem toda quarta-feira aqui falar com vocês no Te Contai. Eu sou uma publicitária apaixonada pelo mundo das marcas. E quando eu digo apaixonada é porque realmente eu tô sempre atenta ao que tá acontecendo e estudando para me desenvolver mais. Com um propósito muito claro de orientar mulheres empreendedoras na sua jornada empreendedoras para que elas sintam que estamos juntas, né? E ela não tem que passar por esses desafios o tempo todo sozinha. E aí, eu não sou a Brené Brown, por exemplo, que é uma grande pessoa que eu leio os livros e me inspiro porque ela tem a jornada dela e eu tenho a minha jornada. E talvez eu nunca vá fazer estudos tão profundos sobre a vulnerabilidade como ela fez, mas talvez eu vá desenvolver estudos em outras coisas que eu vou percebendo ao longo do meu tempo. E nisso não faz eu ser desvalorizada ou mais valorizada, enfim, faz com que eu seja um indivíduo único e com toda a minha potencialidade. Então, quando a gente consegue perceber isso, a gente toma posse do que é nosso e consegue se sentir mais forte para enfrentar as batalhas que a gente escolhe. E se fizer sentido para vocês, eu digo que no nosso workshop do dia 26, a gente vai realmente se aprofundar muito nessa questão da marca pessoal, desse autoconhecimento, com ferramentas que vão trazer como tu vai utilizar os teus pontos fortes para trabalhar a tua comunicação, como que tu vai conseguir se perceber como esse indivíduo, com todas as tuas habilidades, conhecimentos e tudo que tu já desenvolveu na tua essência. E aí, como que você vai fazer para ser essa marca pessoal tão forte, tão potente aí que o mundo precisa escutar. Se fizer sentido para vocês, o link tá lá na bio e vocês podem se inscrever. As inscrições para o nosso workshop dia 26 de abril já estão abertas. E a gente quer ver muitas pessoas, muita troca incrível aí. E um grande beijo, esse foi o nosso Te Contai, um de 5 que a gente vai fazer especial aí pré-workshop. E eu espero que tenha feito sentido para vocês. Um grande beijo, nos vemos na semana que vem.